Uma força horizontal F, de módulo constante, empurra um bloco sobre um plano inclinado, realizando um trabalho de 96 joules, ao deslocá-lo de A até B. Qual o módulo da força F? Dado que G é 10 metros por segundo ao quadrado. Certo, vamos lá, vamos calcular o trabalho dessa força constante, né? Usar a definição de trabalho, sabendo que vai dar 96, e a gente vai manipular os valores para chegar no valor da força. Enfim, eu vou resolver isso de duas formas. Bom, vamos lá. Bom, primeiro, a primeira forma vai ser decompondo F, tá certo? Veja aqui, ó, vou desenhar aqui separado. Aqui é o ponto A. E F atua de A até esse ponto B. Beleza? Bom, sendo que F constante. Tá, antes de prosseguir, eu vou precisar de algumas medidas aqui. Por exemplo, eu vou precisar dessa distância, tá? Então, aqui se eu fizer seno de 37, né, a gente vai ter cateto oposto, hipotenusa, que vai ser o D. Seno de 37 é 0,8, que pode também... Aliás, 0,8 não. 0,6, que também pode ser 3 quintos, né? 6 por 10, 3 quintos. Enfim, a gente acha D igual a 10, tá? Então, 10 metros aqui, de A até B. Bom, essa outra medida eu vou precisar para uma próxima solução. Que vale 10, 6, então aqui é 8, né? Vou chamar de X. Pronto. E esse aqui eu vou chamar de D. Ok? Aqui é D, que é 10 metros. Bom, como eu falei, eu vou decompor. Então, eu vou ter o trabalho. Quem contribui para o trabalho é a componente que está na direção do movimento. Beleza? Então, eu vou encontrar a componente de F que está na direção do movimento. Ou seja, na direção de A para B. Que aqui é 37, assim como o plano inclinado. E a intensidade dessa componente, vou escrever aqui embaixo, F cosseno 37. Tranquilo? Então vamos lá. O trabalho de F de A até B é igual a F cosseno 37 vezes D. Trabalho de uma força constante. F cosseno de 37 é 0,8, que é 4 quintos. Vezes a distância percorrida aqui é 10. Isso tudo vai dar 96, tá? 96 joules. Bom, 2 vai ficar 8F igual a 96. Portanto, a intensidade de F é igual a 12. Tá? Beleza, então essa é uma das formas. A segunda forma, meio que eu não preciso decompor, tá? Tem algo interessante aqui. Dá uma olhada aqui nessa expressão. Aqui, né, F cosseno 37 vezes D. Ó, dá uma olhada principalmente nisso aqui. O que significa cosseno de 37 vezes D? Ó, trabalho de F de A até B é igual a F vezes, ó, vou até separar aqui, D cosseno 37. Sabe o que significa isso? Isso aqui é o deslocamento horizontal, tá?
Des- ou, s- é, ou seja, o deslocamento também na direção de F. Ou seja, o deslocamento na horizontal. Tudo se pa... Ou seja, é o nosso x, tá? Se você for usar é, você cosseno de 37, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então d cosseno de 37 é igual a x. No caso, isso aqui. Por que isso é interessante? Porque tudo se passa como se eu fizesse a mesma coisa que a gente faz com o vetor peso. Porque o vetor peso, como a gente sabe, ele não importa não importa a direção, não importa o caminho, a trajetória, importa só o destino inicial e o final. Né? Então tudo se passa como se, por exemplo, se eu fosse calcular o trabalho do peso, ao invés de decompor e considerar esse caminho, aqui eu considero uma trajetória alternativa para calcular o trabalho do vetor peso, tá? Como a gente aprende em aula. Quando a gente aprende que está estudando. Quando está estudando. Então, já que não depende da trajetória para calcular o trabalho do peso, né, a gente pode considerar uma trajetória alternativa. Em vez de seguir aqui, a gente faz o seguinte, ó. Um caminho horizontal, que nesse caso o trabalho vai ser nulo. E aqui, vertical, que está na direção do movimento, porém contrário, então vai ficar menos a intensidade do peso, que é mg, então menos mg vezes a altura, que é 6, tá? Basicamente tudo se passa, é isso que eu mostrei, como se eu aplicasse a mesma coisa para o vetor f. Ao invés de eu considerar, decompor e considerar esse deslocamento, eu considero isso aqui, ó, ele vindo por aqui, então fica f vezes x, e aqui desse ponto para cima é zero porque está perpendicular. Então o trabalho de F só contribui aqui, ó. F vezes x, tá? Ó, F vezes x, que é igual a 96. Vamos resolver. Então, ix é 8, portanto, doze. Beleza?